Te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Paz do Senhor.
Uma boa noite a todos. Canção de um certo Pedro, que belíssima canção, que belíssima música, né? Conta a história de um homem como Pedro, um homem que viu Jesus, andou com Jesus e teve a amarga experiência de negar o próprio Filho de Deus, mas que depois foi restaurado. O nosso Senhor Jesus falou o seu coração, mostrou realmente o pior dele para fazer dele uma melhor pessoa. E é exatamente isso que Deus faz, é isso que Jesus faz em nossas vidas. Ele nos mostra realmente aquilo que muitas vezes não é bom em nossas vidas, mas porque Ele quer trabalhar, quer nos ensinar, quer nos moldar, quer nos transformar, quer fazer algo novo em nós. Amém? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Vamos abrir aí a Bíblia, se você que está em casa, na Epístola de Tiago. Nós vamos ler no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 21, né? Nós paramos no versículo 20. Vamos então falar do versículo 21 agora até o final. Vamos concluir o capítulo 1. E aí, semana que vem a gente começa no capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar, ou a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai santo, perfeito, que nos dá a sua palavra, a tua perfeita palavra, que nos ensina a perfeita lei, a lei da liberdade, como escreve Tiago. Fala ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Nos ensine, através desse estudo, dessa meditação, na palavra do Senhor, nesses escritos, que possa trazer alento ao nosso coração, conforto, e nos ajude a cada dia mais compreender a tua vontade. Faz-nos entender isso, ó Deus. Faz-nos aplicar também, como aqui essa mesma palavra diz, que nós possamos não somente ser ouvintes, mas possamos ser praticantes da palavra do Senhor. Viver na prática aquilo que ensina a tua verdade, a tua palavra, os teus ensinos. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. A gente tem estudado aqui nessa epístola de Tiago, como que ela é uma epístola prática, né? Tiago, ele escreveu, como a gente tem visto desde o início, a um grupo de irmãos de todas as 12 tribos, irmãos que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo e que eram também cristãos que haviam recebido o Senhor Jesus Cristo, mas também que eram judeus, aliás, que eram judeus e que haviam se espalhado por todos os lugares, né, no Império Romano.
estavam dispersos, como diz lá no versículo 1. As 12 tribos encontradas na dispersão ou na chamada diáspora. No meio dessa dispersão, esses irmãos, eles encontraram muitas tribulações, muitas angústias, passaram por várias provações, eles estavam sendo provados, sendo muitas vezes perseguidos, às vezes ignorados. Então, Tiago, ele começa falando a respeito do benefício ou a alegria de ser provado, porque na provação eles iriam aprender a ser perseverantes, iriam ser mais eficazmente fortalecidos, teleios, perfeitos, com propósitos íntegros. Então, Tiago escreve assim, uma carta para orientá-los no meio dessa forma, eles poderiam então ser mais fortalecidos, ter mais sabedoria, ser mais bem orientados por Deus. E ele mostra que no meio disso tudo eles vão passar por provas que vão também tentá-los, eles vão passar pela tentação, mas que no meio dessa tentação eles se firmassem na verdade, não acreditando que aquele momento de tentação era algo que vinha de Deus, mas que na verdade essa tentação vinha do próprio pecado que existia na vida deles. Por quê? Porque Deus é a origem de todo bem, e é isso que nós falamos na semana passada, né? Que Deus, ele é aquele que traz a origem tudo que é bom. Ele, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então não vem nada mal de Deus, não vem coisas ruins de Deus, mas só vem o que é bom. E concluímos, né? Falando a respeito de como que nós devemos então, né, sabendo disso, sabendo que Deus é bom, que nós devemos então ser mais sábios. Que forma? Ouvindo mais, falando menos e também não nos irando, porque nós devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, Ele que cuida de nós, então nós não devemos nos irar, nem nos vingar, porque toda justiça vem de Deus. O homem não pratica e nem produz a justiça. Quem produz a própria justiça, a justiça mesmo, é o próprio Deus. Então é assim que nós terminamos no versículo 20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E agora, nós estamos diante de ainda um outro quadro, mas ainda dentro, né, dessas orientações de Tiago. Veja, Tiago ele começa dizendo assim, né, sabendo, ou seja, que vocês devem ouvir mais, falar menos, né, irar menos, não se irando, nem falando, nem sendo faladores, nem iracundos, despojando-vos, veja, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, a primeira coisa que Tiago vai dizer, portanto, ou seja, porque vocês têm que aprender mais, vocês precisam receber a palavra. É isso que ele vai dizer, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, Tiago está se referindo ao Evangelho, que vem para salvar, que vem para transformar, que vem para mudar. Agora, é interessante que antes, né, que nós precisamos sim receber a palavra que veio até nós, mas precisamos também despojar o velho homem. O que é que Tiago está querendo dizer com isso? É interessante, o termo que ele vai usar aí, esse primeiro termo, despojando-vos, é importante nós falarmos sobre isso. Despojando-vos, literalmente, é tirar a roupa velha ou suja, ou mesmo trocar de pele. Esse verbo era usado exatamente nesse sentido, de tirar uma roupa velha, tirar uma roupa suja, ou mesmo significava trocar de pele, como os animais, né? Alguns animais que trocam de pele, como, por exemplo, a cobra, algumas serpentes e lagartos também trocam de pele. O que é a ideia? É você se vestir, se despir do velho homem, como Paulo também. Paulo vai falar em Efésios, ele vai usar também esses mesmos termos aqui. Despojar do velho, despojar-se do velho homem. Paulo vai usar lá o termo despojando-vos do velho homem. Em Efésios vai falar despojando do velho homem. Aqui Tiago vai dizer despojando-vos de toda impureza.
A palavra impureza é importante nós falarmos sobre isso, é interessante. A palavra impureza, ela tem uma origem engraçada, até interessante, porque o termo lá que ele vai usar é ruparia. E esse termo no grego ruparia quer dizer sujeira, mancha na roupa, e ela vem de um outro termo, né? Ruparia tem a sua origem em outra palavra que quer dizer rupus. Rupus literalmente é a cera do ouvido. E talvez, né, como diz William Barclay, talvez a ideia, né, de Tiago aqui, quando ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo, ou seja, esse acúmulo, essa rouparia, essa sujeira, essa mancha, toda essa sujeira que tem, esse acúmulo aí de maldade, seja essa como se fosse essa sujeira que está no ouvido, que muitas vezes, se você não cuidar bem da cera do ouvido que fica ali, né, tanto tempo, e você não tirar nenhuma cera no ouvido, não fazer nenhuma limpeza, talvez você possa ensurdecer, ficar surdo. Da mesma forma, a ideia é para que não haja um acúmulo de pecado, de forma que nós nos tornemos surdos espirituais e a gente não possa mais ouvir a Deus. Né? Quantas vezes, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa dos erros em nossas vidas, e os pecados vão se acumulando, a maldade, as manchas vão se acumulando na nossa vida, e aí, às vezes, a gente não ouve mais Deus. Vocês talvez tenham ouvido já a expressão de como é que é o termo? Esqueci o termo. Mas é um coração endurecido. O termo não é isso, o termo é outro, não é coração endurecido. Me fugiu agora. É uma mente cauterizada. Algumas pessoas, às vezes, elas estão tão acostumadas com o pecado, estão levando a vida de tanto pecado, que às vezes fica com a mente cauterizada, ou seja, talvez estejam surdos, totalmente surdos, juntou tanto pecado, acumulou tanta maldade na sua vida, que às vezes Deus fala e a pessoa não ouve. Então Tiago está chamando atenção para isso. Olha, tirem a velha roupa, essa sujeira toda, tirem o velho homem, deixem de lado essa vida de maldade, tirem essa velha roupa que está acumulada, esses pecados que vão se acumulando. E às vezes a gente tem esse pequeno problema, né? Fala, não, isso aqui é uma coisa simples, é um pecadinho que não vai ter problema. Isso é um grande perigo, né? Para você construir um muro, você começa com uma pedra ou com um tijolo. Como o certo pensador falou, você pode transportar, se você transportar um pouquinho de terra todos os dias, você pode transportar um monte. Ou seja, todos os dias você carregar um pouquinho de terra, você vai fazer um monte ali. Você vai fazer uma montanha. De fato, se você a cada dia permitir que algumas coisas vão acumulando na sua vida, isso vai, de repente, né, impedir que Deus fale ao seu coração, porque você permitiu que o seu coração ficasse endurecido, os seus ouvidos ficaram surdos e de repente você não vai mais ouvir a Deus. Então, Tiago chama atenção para isso, para esse tipo de atitude de abrir o coração para Deus, despojar, tirar a roupa velha, tirando toda essa maldade para o quê? Para acolher com mansidão. Essa expressão é maravilhosa também. Ele vai dizer mansidão. O que é mansidão? Mansidão também é um termo que quer dizer humildade para aprender. E como é importante nós termos humildade para aprender, não é? Certo pensador também disse assim, que a pessoa ela só aprende se ela acredita que precisa aprender. Porque às vezes a pessoa acredita que ela não precisa saber mais, ela não precisa aprender, ela acha que já sabe tudo. E quando a gente acha que sabe tudo, a gente não aprende mais. Então, quando o Tiago está dizendo aqui acerca da mansidão, ele está falando desse tipo de humildade, você reconhecer que necessita aprender. A humildade é o fato de você reconhecer que você não sabe de nada. É você saber que você, quanto mais cheio, mais difícil alguém possa te dar alguma coisa. Mas quanto mais vazio você estiver, mais você tem espaço para aprender. Então, às vezes, nós estamos com o coração muito cheio de vaidade, acreditamos que sabemos tudo, e Tiago está chamando a atenção para esse espírito, esse termo mansidão aqui, quer dizer, prautes, quer dizer, humildade para aprender. Quando você enfrenta a verdade sem ira e ainda se submete à correção. Tiago está falando,
receba ou acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. É interessante que ele vai usar o termo aqui implantada, né? É como se essa palavra fosse uma semente. De fato, a palavra de Deus, o evangelho, é tratada como semente. O próprio Jesus usou o termo semente para falar do evangelho. Você lembra quando ele conta a parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear. Ele jogava as sementes. E uma semente caiu sobre uma terra dura, endurecida, ali vieram as aves e logo comeram e não frutificou. Uma caiu sobre a pedra, germinou logo, mas depois as pedras ali, ela não teve raiz e secou. Outra caiu sobre os espinhos sufocaram. E a outra caiu em terra boa e produziu bastante. E aí depois Jesus vai explicar aos discípulos, os discípulos perguntam o significado e ele fala, ó, a palavra, o evangelho do reino é a semente é o evangelho. Então, de fato, a palavra é o evangelho, a palavra é a semente. Então, é isso que Tiago está dizendo aqui, que essa palavra, ela é como a semente que vem para ser implantada, ela é poderosa para salvar nossas almas, mas para que isso aconteça, ou seja, é necessário que a gente tire toda aquela sujeirada, toda a impureza. É como se nós pudéssemos ter o coração, assim, vamos dizer, preparado, né? Que às vezes com orgulho, com soberba, a gente não recebe a palavra de Deus, não recebe a verdade, não recebe o ensino. Tiago estava falando acerca disso. Então receba, acolham com mansidão. Para receber com mansidão, com humildade, com desejo de aprender, é necessário então despojar, tirar a velha roupa, tirar a velha veste para poder receber, para que também toda aquela sujeira do ouvido, aquela cera do ouvido, que às vezes nos causa surdez, né, também seja tirada para que a gente ouça com alegria. Ou seja, é a palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que palavra maravilhosa. O evangelho tem o poder de salvar as nossas vidas e muitas vezes nós não estamos dispostos. Agora, quando nós chegamos no versículo 22, aí Tiago vai mais uma vez usar figuras maravilhosas para nos ensinar. E aí olha que interessante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui, Tiago vai chamar a atenção para algo muito, muito importante. Jesus já havia ensinado isso aqui. Tiago, certamente, quando escreve isso, ele certamente estava lembrando lá do Sermão do Monte. Nós estamos trabalhando o Sermão do Monte aos domingos, e quando nós chegarmos no final, lá no finalzinho do Sermão do Monte, a última mensagem do Sermão do Monte vai falar exatamente essas palavras, quando Jesus assim: aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os ventos, e essa casa permaneceu de pé. Mas quem ouve e não pratica é como um tolo que construiu essa casa, um insensato sobre a areia, o terreno, né, sem estrutura, e veio a tempestade, os ventos, e a queda foi terrível daquela casa. Então Tiago certamente está pensando nisso, porque Tiago está falando acerca da prática. Isso é muito importante, meus irmãos. Veja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, infelizmente, muitas vezes, tem pessoas que conhecem a Bíblia. Talvez você já tenha tido a oportunidade de conhecer pessoas assim. Sabe que tem pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu e mais do que você. Pessoas que têm muito conhecimento, que às vezes frequentam a igreja, se simpatizam com o evangelho. Você acha que aquela pessoa se tornou cristã, ela está animada, ela está ali, parece aparentemente feliz, vai à igreja, aprende, conhece, tem curiosidade, inclusive, tem muito desejo de aprender, e aprende, mas aquilo fica somente numa teoria e nunca coloca em prática. Até que, de repente, em uma certa ocasião, por algum tipo de problema que ele tem ali, ele acaba se afastando. Já conheceu pessoas assim? E aí essa pessoa está afastada do evangelho, você vai conversar com ela, ela te dá uma aula de Bíblia. Ela sabe que você vai falar, porque João 3,16 ela vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ela já vai falar na tua frente. Porque aí você vai, e ele vai e cita, e aí ele às vezes ele cita a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele sabe tudo. Mas o que aconteceu? Ele não viveu. Ele simplesmente conheceu. Então, meus irmãos, conhecer
o Evangelho, conhecer a Bíblia, ler, estudar é muito importante. Eu conheço pessoas que têm conhecimento profundo. Existem homens que são muito conhecedores, mas eles não se tornaram cristãos. Apesar de terem muito conhecimento até maior do que nós, mas não se tornaram cristãos. Eles não vivem, não praticam. E o que Tiago está chamando a atenção é para o fato de que se nós conhecermos a Bíblia, nós conhecemos os Evangelhos, nós lemos, participamos de estudos, praticamos, ou seja, vivemos no conhecimento, termos a experiência de conhecer bastante das Escrituras, mais do que a média das pessoas, mas não colocar na prática, não viver o Evangelho, nós estamos primeiramente enganando-nos a nós mesmos. Olha o que diz, enganando-vos a vós mesmos, Tiago diz. Porque você se engana, sabe? É como disse Abraham Lincoln. Abraham Lincoln disse o seguinte, você pode enganar uma pessoa por todo o tempo. Você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas você não pode enganar a todos por todo o tempo. Não tem como. Você não tem como enganar, porque sempre a verdade vai vir à tona. Mas é interessante que Tiago está falando aqui que quando nós não praticamos a palavra, a pessoa que nós enganamos é a nós mesmos. Ou seja, se você conhece, lê a Bíblia, vai à igreja, conhece as doutrinas, mas não vive o que a Bíblia diz, você está enganando-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque você pode, de repente, estar enganando o pastor, vamos dizer assim, você parece ter uma aparência ali de que é um cristão, todo mundo acha que você é uma pessoa cristã, e os presbíteros, os líderes da igreja, os irmãos da igreja, mas tem uma pessoa que você não engana, é Deus. Deus conhece todas as coisas. E mais cedo ou mais tarde também as pessoas vão descobrir. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas que vivem assim, né, uma teoria, tem todo o conhecimento, mas não vivem a verdade, estão enganando a si mesmas. Elas estão se enganando, elas estão achando que estão indo bem, porque porque ela vai à igreja, porque ela entrega seu dízimo, porque ela, de repente, é uma pessoa moral, que pratica atos morais, ela não é uma pessoa ruim, ela de vez em quando pratica atos bons, faz coisas boas, ajuda o próximo necessitado, ela não é uma pessoa que é devassa, que pratica pecados horríveis, mas o coração dela ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. E ela não vive a verdade do Evangelho, ela não se entregou totalmente, então ela está o quê? Apenas se enganando. Não adianta. Tiago diz, você está se enganando se você apenas conhece, mas não coloca em prática. Olha, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. É interessante o termo que ele vai usar aqui. Por que espelho? É bom lembrar que naquele tempo o espelho não é como os de hoje, né? O espelho de hoje é bem nítido, você pega ali, ele é feito de vidro, mas naquela época era um metal que ele era muito bem polido e a pessoa via mais ou menos como a sua aparência. Ele via, conseguia ver boa parte do seu rosto, das coisas, das suas falhas, dos seus defeitos que tinha. Só que não tão bem como hoje, mas servia para se ver. Então, o que Tiago está usando essa palavra espelho? Por que ele está usando espelho? Ele se contempla, o homem se contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. É interessante essa figura de espelho. O que ele está chamando de espelho? A própria Bíblia, a própria palavra. Olha, porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho. É interessante, a palavra de Deus é um espelho. Por que a palavra de Deus é um espelho? Você já parou para pensar nisso? Porque não existe mais nada mais profundo que mostre quem é o ser humano do que a palavra de Deus. Você já reparou isso? Os livros de antropologia, psicologia, filosofia ou qualquer outro tipo de estudo da humanidade, nenhum deles é tão profundo como a Bíblia. A Bíblia revela quem é o homem na sua inteireza. Muitos desses livros e estudos e tratados de antropologia ou psicologia, ou qualquer outro tipo de estudo da humanidade, de ciências humanas, não vai revelar profundamente quem é o homem. Não. Porque muitas vezes esses livros até exaltam demais o homem, colocam a humanidade lá em cima. A Bíblia não, a Bíblia mostra quem realmente o homem é. Você já reparou isso?
que a Bíblia ela não esconde quem é o ser humano, ela não esconde quem somos nós. Se você for olhar lá nas Escrituras, você vai ver, né, que Moisés guiou o povo de Israel e tal, e dirigiu a nação de Israel, deu a lei de Israel, mas você vai ver que lá não vai esconder quando Moisés, né, fraquejou, quando Moisés disse que não iria seguir o povo, que ele era um homem gá, que não queria fazer, quando ele desobedeceu a Deus. Você vai ver a história de Abraão, aquele homem que é chamado pai na fé, mas a Bíblia não esconde que ele mentiu 2 vezes, que ele falou para o faraó e também para Elimeleque que a esposa dele era na verdade sua irmã, porque estava com medo de morrer. Você vai ver Davi, né, o grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, que escreveu salmos maravilhosos, cometendo erros, e a Bíblia não esconde, mostra ali o pecado de Davi, o adultério, até mesmo o assassinato. Então a Bíblia ela não esconde a natureza humana, não esconde que nós estamos pecados. Paulo, quando escreve aos Efésios, por exemplo, ele diz: estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, andando segundo as inclinações da carne, ou seja, nós andávamos, né, de acordo com o mundo, de acordo com o diabo, de acordo com a nossa própria vontade. Então, quer dizer, a Bíblia é muito clara em dizer quem somos. Paulo diz: todos pecaram, não há um justo sequer. A Bíblia não esconde, ela é um espelho. Quando você olha para a Bíblia, você sabe quem você é. Então ele está falando assim, a pessoa vai lá, olha, acorda de manhã, você acorda de manhã, olha no espelho, rapidamente, e ali, de repente, seu cabelo está bagunçado, você está com olheira, né, porque você não dormiu bem, de repente algumas manchas, mas aí você com pressa sai, nem repara direito e sai. Aí daqui a pouco você esquece, né? Você vai aí, sai para trabalhar e esquece. Essa é a ideia. Muitas vezes a pessoa, quando ela lê a Bíblia, rapidamente dá uma olhadinha na Bíblia, sim, alguns versículos por dia, tá bom, e por aí vai. Ela não medita na Bíblia, ela não coloca em prática, é como alguém que só dá aquela olhadinha no espelho e pronto. Não faz um exame. Então, quando nós lemos a Bíblia e meditamos nela e olhamos para ela como realmente a palavra de Deus e colocamos em prática a Bíblia, assim mesmo nós vamos realmente conhecer mais quem somos nós. Porque na prática a gente vai ver quem realmente, quem é o Edson, quem é você, quem é a pessoa. Você vai conhecer, a Bíblia ela vai mostrar quem você é. E a Bíblia, quando você lê ela com convicção e com dedicação, e você estuda a Bíblia, ela vai mostrar de fato quem somos nós. E aí nós vamos perceber o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão carentes nós somos da glória de Deus. E aí nós vamos correr aos pés de Jesus e clamar a Jesus para receber o perdão. Então é interessante, a Bíblia ela é muito clara, ela não esconde, ela é um espelho, mas se você dá aquela olhadinha rápida, logo você esquece. E muitas vezes é isso que acontece, as pessoas não têm conhecimento da Bíblia, não praticam, e o fato de não praticar a Bíblia faz com que a gente esqueça mais rápido. Agora, quando a gente vive na prática a Bíblia, a gente aprende mais. Quando você tem em prática aquilo que você ouve na Bíblia, aquilo fica mais entranhado no seu coração, e aí vai revelando mais de fato quem realmente você é. Olha o que diz no versículo 25. Mas, olha, presta atenção nessas palavras aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que interessante. Tiago vai falar agora de que nós precisamos dar uma olhada na Bíblia e perceber nela que ela é algo importante para nós. Primeiro ele fala o seguinte, acerca da lei. O que ele fala acerca da lei? Que é uma lei perfeita. Por que a lei é perfeita? É interessante que o William Barclay ele vai apresentar aqui 3 afirmações acerca da lei perfeita. Por que a lei é perfeita? Bom, em primeiro lugar, a lei, por que Tiago diz que a lei é perfeita e nós precisamos nos atentar a ela, nos apegar a ela e praticar ela? Ela é perfeita porque, em primeiro lugar, vem de Deus. Ela vem de Deus e expressa a vontade de Deus. Então, quer dizer, a lei, como Paulo diz, ela é boa, perfeita, ela é santa, o mandamento é santo e justo. A lei de Deus, ela realmente é algo que foi dado por Deus para mostrar a sua vontade.
Então ela é perfeita, é aquilo que Deus realmente queria que nós conhecêssemos. A lei ela nos mostra como que deveríamos andar, ainda que a gente não consiga perfeitamente seguir a lei e andar de acordo com a lei, mas ela expressa a vontade de Deus. Nós estamos falando aqui da lei moral, obviamente, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não matar, não roubar, essas coisas. É a lei moral, não aquelas leis que na verdade já passaram, que não tem mais aplicações, que são as leis civis e as leis ritualísticas lá do Antigo Testamento. Mas a lei moral, ela permanece. E ela expressa a vontade de Deus, então ela é perfeita. Segundo, ela é perfeita porque ela não pode ser melhorada. Interessante, a lei de Deus não pode ser melhorada. A lei, ela se resume, né, a gente sabe, no amor. Quem ama, cumpriu a lei, como o apóstolo Paulo diz. Então a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, ela não pode ser melhorada. Que melhor lei é essa? A lei que é amar a Deus e amar ao próximo. Existe uma lei mais importante, melhor do que essa? Não, ela é perfeita, porque não pode ser melhorada. É interessante, ela não pode ser melhorada. Não existe uma lei que possa ser superior à lei do amor, de amar a Deus e amar ao próximo. E, por último, terceiro lugar, ela é a lei perfeita, né? E o termo que ele vai usar lá é teleios. Esse termo teleios é porque a lei tem um propósito. Essa lei ela não foi dada à toa, mas ela tem um propósito. Ou seja, aquilo que Deus queria para cada um de nós. É aquilo que Deus queria para cada cristão. A lei tem um propósito. Ah, nós não somos salvos pela lei? Não, obviamente, não é isso que Tiago está dizendo. Na verdade, o que ele está dizendo é que a palavra é que pode salvar nossas almas, porque ela transforma, ela nos leva, como eu falei, ela revela quem somos nós, nos mostra que nós somos pecadores, nós corremos para Jesus e clamamos a Jesus e Ele nos perdoa e nos salva por causa da sua graça. Paulo diz, é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras da lei, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém seja orgulhoso. Entretanto, salvos agora nós temos que viver de acordo com a lei, porque é o propósito de Deus, que a gente viva em santidade. Como a gente pode saber isso? Até mesmo porque é isso que a Bíblia ensina. Quando Paulo, por exemplo, escreve lá em Tiago, dizendo que nós somos, aliás, em Efésios, que nós somos salvos pela graça, no versículo 10 ele diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, nos salva, mas preparou-nos as boas obras da lei para que a gente ande cumprindo aquilo que é vontade. E é Tiago também nessa linha, o que ele vai dizer? Se alguém supõe ser religioso, olha só, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, ou seja, deixando de realmente ser um falador, um mentiroso, uma pessoa que ofende, uma pessoa que maltrata, ou seja, que não cuida da própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, quem acha que é religioso, mas é uma pessoa que fala, critica, maltrata, condena o outro, não tem valor nenhum essa religião. Não adianta nada ele ter conhecimento, né? Conhece todas as escrituras, mas não põe em prática a lei do amor, mas ele só tem condenação, fala mal, não refreia sua língua. Não tem valor nenhum. E aí Tiago vai concluir nesse capítulo dizendo, a religião pura, presta atenção, religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a gente vai ver aqui que Tiago vai deixar claro para nós assim, você quer realmente ser visto como uma pessoa religiosa? Então qual é a visão de religião aqui? É amar a Deus e amar ao próximo. Como é que a gente pode ver? Olha, primeiro ele fala acerca do amor ao próximo. Olha o que ele diz. A verdadeira religião pura, sem mácula, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem mais é carente do nosso amor do que viúvas e órfãos nas suas tribulações? Viúvas e órfãos que sofrem. Pessoas aqui, não quer dizer que nós temos que amar só órfãos e viúvas, mas aqui órfãos e viúvas são aquelas figuras mais frágeis da sociedade e com certeza naquela época havia muitos órfãos, porque havia muitas guerras, pessoas perdiam seus pais, havia também muitas viúvas, porque muitos homens também morriam nas guerras, morriam perseguidos, morriam também por muitas doenças, então havia tanto órfãos como viúvas. E essas pessoas careciam. A lei de Israel, inclusive, havia muita coisa que ensinava acerca de cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. A lei ensinava que se deveria guardar órfãos e viúvas. Então, de fato, a verdadeira religião é você amar o próximo, praticar esse socorro ao necessitado.
E os dois exemplos que ele vai usar, órfãos e viúvas, exemplo de pessoas que sofrem, mas talvez seja o seu vizinho que é doente, talvez seja o seu amigo que está desempregado e de repente precisando de uma cesta básica, talvez seja alguém que precisa do seu socorro. Então você realmente é um religioso? Então, em vez de ser uma pessoa que condena, que esteja sempre pronto para falar e para criticar, ajude, socorra, demonstra realmente que você é um cristão transformado por Deus e ajude, socorra, prova, amando ao próximo. Ele temeria a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que incontaminado? Ou seja, viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrada a Deus. Incontaminado do mundo, ou seja, viver uma vida pura, de vida moral. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que você só tem que socorrer o próximo, ajudar o próximo, fazer boas obras, mas não olha para a sua vida moral. Mas Tiago, ele é muito claro, olha, você quer realmente ser um verdadeiro religioso, mesmo uma religião pura, é socorrer o próximo, socorrer o necessitado, ajudar aquele que carece, aquele que tem fome, aquele que está doente, mas também guardar-se incontaminado, ou seja, ter uma vida de santidade, deixar de praticar as imoralidades, tanto imoralidade não apenas sexual, mas imoralidade nas áreas de ser honesto, de não defraudar o outro, não enganar, não mentir, não deixar de pagar seus impostos, deixar de pagar seus impostos. Então, quer dizer, é isso que é você ser incontaminado deste mundo, você não ser levado pelos valores perdidos e imorais deste mundo. E guardar-se, é muito claro esses últimos versículos aqui, é simplesmente você amar ao próximo e amar a Deus. Amar a Deus é amar ao próximo. Amar ao próximo cuidando dos necessitados. Amar a Deus guardando-se impuro. Por quê? Porque Deus tem ciúme do seu povo. Ele nos chamou, é interessante que ele nos chamou para o quê? Para ser santo, Ele não nos chamou, olha que interessante, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, ele nos elegeu nele, porque fomos eleitos, Ele nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Interessante isso, Efésios 1, versículo 4, porque nos elegeu, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, mas não é para simplesmente fazer parte da igreja, não, nos escolheu para sermos santos. Nós temos que santificar. Santidade, quer dizer, santificar, ser santo, é ser separado. É ser separado de um mundo caído, de um mundo depravado, de um mundo de imoralidades, de um mundo sujo, de um mundo que a pessoa precisa deixar para trás. Como o Tiago fala lá no início, deixando ou despojando-vos do velho homem, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, ou seja, deixando todas essas coisas, ou seja, tendo uma vida realmente que agrada a Deus. Então é isso que Tiago vai orientar aqui aos cristãos que estavam vendo realmente nesses lugares difíceis, mas que precisavam se apegar à palavra de Deus e ver a palavra de Deus na prática, não na teoria, não apenas conhecer. Então veja, a gente aprende, é gostoso ler a Bíblia, é gostoso entender até mesmo teologia, ler, estudar, aprender, mas não basta apenas conhecer, tem que praticar. Porque, como disse Jesus, aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é como alguém construir uma casa ali na areia. A primeira dificuldade, aí ela cai e a sua queda é terrível e ali há muito sofrimento. Então, mas quem constrói, quem lê, quem ouve as palavras e pratica, realmente ele constrói sobre a rocha. É exatamente nesses termos aqui que Tiago está ensinando. Nós temos que ser praticantes, não apenas ouvintes. Porque se a gente fica lendo a Bíblia, olha para dar uma olhadinha na Bíblia e vai embora, a gente dá uma olhadinha no espelho e sai, esquece de quem somos. E aí não vivemos de acordo com. A gente tem que olhar e praticar a verdade e viver a verdade, que é isso que Tiago está dizendo aqui. Que possamos realmente ser cristãos que amam a Deus, que amam ao próximo, que realmente faça aquilo que Deus quer, não apenas teoricamente, mas de fato, de verdade. Que nos amemos não só de palavra, mas de verdade, vivendo na prática aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar mais uma vez e concluir esse estudo hoje. Pai de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido e por este ensino, ó Deus, que o Senhor nos trouxe através de Tiago, teu servo que escreveu e viveu há tanto tempo, mas deixou essas palavras maravilhosas, esses ensinos maravilhosos de forma prática para colocarmos em nossas vidas. Nos dê sabedoria
para realmente nos despojarmos da imundícia, da maldade, para que a gente possa ter o coração manso para receber a palavra que salva as nossas vidas. Que nós possamos também viver uma vida prática, que a gente possa ler e conhecer a Bíblia, olhar para ela, olhar como espelho mesmo e colocar em prática. Que nós possamos realmente amar o próximo, socorrer o necessitado, socorrer o órfão, a viúva. Que nós possamos também nos manter contaminados no poder e na graça do Teu Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus, para viver isso. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, Deus abençoe. Aguardando os irmãos, tá? Domingo, 9 da manhã né? Graças a Deus nós vamos voltar até aquelas reuniões. Se você ainda não colocou seu nome lá na lista, ainda temos algumas poucas vagas de manhã. À noite já está preenchido. Que Deus abençoe e até domingo, com a graça de Deus.